Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu acho que semana passada teve um BO, né? Dependência do Brasil, a gente não se encontrou. E aí parece que tá um negócio estranho, né? Parece que foram vários dias. Parece que passaram-se muitos dias. É a sensação que a gente tem, não é? Eu tô achando que vocês ficaram com muita saudade, porque eu tô para explodir de saudade. Imagina aí, galera. Olha, entrei numa turma ali, o pessoal tava falando assim: "Eita, professora, que a senhora demorou muito voltar". Eu falei: "Minha gente, só foi uma semana. Como é que pode?". E aí, galera de Do Inocêncio, sejam bem-vindos. A galera de Cajazeira, Do Inocêncio, João Costa. O que é? Não sei o que, Alegre. Monte Alegre, São Pedro do Piauí, o Piauí 6 é o que é floresta, é? Palmeiras do Piauí, gente. Sejam bem-vindos. É com felicidade que a gente vai começar essa aula. E, galera, eu trouxe hoje aquela aula, aquele conteúdo assim, mega supimpa. Eita, que essa aqui deu antiga, hein? Tô quase me entregando. Tô pior do que o Nilton, gente. O Nilton, nosso editor técnico aqui, tava ontem de aniversário. Eu conto ou tu conta, Nilton? Diz que ele foi aguar as plantas no jardim. Aí a mulher dele diz assim: "Eita, velho, mas tu tá bom de aguar as plantas". Rapaz, pense no velho aqui, ó. Ô, velho, menino. Bonitão. Aí que a mulher dele não me escute, né? Mas meu querido Nilton aqui, de boa. Gente, vamos lá, vamos começar essa aula deixando Chama o Bill, porque a mãe do Bill já tá aqui, viu, galera? Bora começar esse treino, Tomar. Chama na pressão, que aqui tem foguete, menino, vindo para dar um conteúdo top aqui. Galera, hoje nós vamos falar de práticas corporais, nós vamos falar de sistema circulatório e sistema respiratório, galera. Eu não vou falar que eu sou suspeita, né? Que esse é um conteúdo que eu amo de verdade, adoro falar sobre anatomia. Newton, não funciona. Adoro falar sobre sistemas respiratórios, sistema circulatório. Na realidade, adoro falar sobre o aparelho cardiorrespiratório. Adoro falar sobre anatomia. E, em particular, né, a galera aí de Palmeiras do Piauí. Adoro falar sobre as funcionalidades também, certo? Hoje nós vamos falar sobre sistema circulatório e respiratório, ok? A gente vai identificar aí as características dos dois sistemas, a funcionalidade deles. E vocês vão pesquisar em casa, certo? Vocês vão pesquisar sobre a fisiologia, tá, do sistema cardiorrespiratório. Vocês vão pesquisar aí sobre a fisiologia. Tem muito vídeo legal que dá para vocês assistirem, que traz muita coisinha aí para vocês. Certo? Bora lá, Bill. Chama. Então, galera, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema circulatório, tá? Como o próprio nome fala, circulatório, tá circulando. E aí, o que que tá circulando, gente? O que que circula? O que que a gente tem circulando? A gente tem vias, né? A gente tem vias, assim como as ruas, a gente tem ruas, avenidas, estradas, certo? A gente tem grandes vias, como a gente tem vias grandes, vias pequenas, vias estreitas, vias largas. Assim também são os nossos vasos. Nós temos aí sistema circulatório. Ele é composto por dois sistemas, o sistema sanguíneo, tá? E o sistema linfático. Sistema circulatório, gente, além de apresentar o sistema sanguíneo e o sistema linfático, ele é responsável por transportar. A gente tem ali, dentro do sistema o sistema de trânsito, a gente tem o nosso sistema de trânsito, né? Dentro do sistema de trânsito, nós temos o que? As ruas e os carros, certo? Os nossos carros aqui, galera, vão ser um carro grande, que é o sangue, tá? E um carro menor, que é a linfa. E fazendo essa comparação, fazendo essa analogia, a gente pode perceber, né, que esse transportador, o sangue, ele vai transportar aí inúmeras coisas. Então, o carro, por exemplo, ele transporta muita coisa. Ele transporta o sangue, né, gente? Ele transporta gás, ele transporta nutrientes, ele transporta calor, ele transporta hormônios, ele transporta medicações, tá? Então, por exemplo, quando eu quero fazer
quando eu quero fazer um exame de sangue, por exemplo, para identificar a minha glicose, o que é que eu faço, né? Eu vou lá, faço o exame de sangue e identifico a minha glicose. A minha glicose vai estar circulante, né? Aí eu vou dar outro exemplo para vocês. Quando a mulher está grávida, né? Quando a mulher está grávida, ela está grávida, existe na nossa corrente sanguínea uma série de hormônios que estão circulantes. E a gente identifica, né? Se a mulher está grávida, se a mulher está perto de menstruar, se a mulher já menstruou. Tudo isso, galera, dá para a gente saber com o exame de sangue, tá? Então, quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente vai identificar vários fatores, né? Por exemplo, a gente vai identificar quanto de gordura eu tenho, né? No caso do triglicerídeos. Vou identificar os hormônios, o colesterol. O colesterol é um tipo de hormônio, tá? A gente vai identificar aí o hormônio da gravidez, por exemplo, a gente vai identificar aqui o beta-HCG. Quando a gente quer descobrir que a mulher está grávida, a gente vai lá no beta-HCG, o beta, né, HCG. O beta-HCG, gente, ele é um hormônio que identifica, né, se estiver alterado, a mulher está grávida. Por quê? Porque quando a gente está grávida, todas as nossas funcionalidades, elas se alteram, inclusive as hormonais. Por isso que existe aí os exames de sangue para identificar. Então, galera, no sistema circulatório, transporta muita coisa, certo? Transporta desde remédio, inclusive drogas, né? As drogas lícitas e as drogas ilícitas também são transportadas pelo sangue, certo? O sangue, gente, ele não vai identificar assim, ó, eu vou transportar só coisas boas. Ele também transporta coisas ruins. Então, galera, nós temos os gases que são transportados pelo sangue, nós temos os nutrientes, nós temos os resíduos metabólicos. Aí vocês vão me perguntar, professora, que resíduos metabólicos são esses? As excretas. As excretas, gente, são como se fossem fezes, né? A gente diz assim, fezes. As nossas células, elas se eliminam, certo? A gente elimina as células, a gente destrói essas células, aquilo que não presta mais. E que é resíduo celular, o lixo celular, ele é transportado também, só que ele vai ser transportado lá na linfa, certo? E aí, galera, a gente tem aqui a subdivisão, né? O sistema sanguíneo e tem o sistema linfático. No sistema sanguíneo, o que é que nós temos? Nós temos o coração, artérias, veias e o sangue, né? E no sistema linfático, nós temos vasos linfáticos, linfas e órgãos linfóideos. Nesses órgãos linfóideos, galera, nós temos aqui o timo e o baço. Certo? Nós temos o timo e o baço, que são órgãos responsáveis pelas nossas defesas, pelas nossas células de defesa, tá? Aqui também nós temos as amígdalas. Eu tinha esquecido de falar delas. As amígdalas também são órgãos responsáveis pelas nossas defesas, ok? Está lá dentro do sistema linfático, certo? Mas, gente, eu estou correndo muito. Se ficar muito rápido aí para vocês podem pedir para eu dar uma desacelerada, porque realmente o material ele é complexo e grande, né? Galera, aí a gente vai para o nosso maior órgão, né? O órgão mais importante aqui do nosso corpo, um dos mais importantes, tá? E ele tem uma primordial função, e eu quero que vocês olhem para o coração agora. Todo mundo vai olhar para o coração. Vai olhar para o coração, tá? Vai olhar para o coração aí e vai imaginar a seguinte coisa: qual realmente é a função desse coração, né? Qual é a função desse coração? É só bombear sangue? É só fazer esse sangue chegar? Gente, se você parar para pensar, a gente precisa ter uma máquina ligada 24 horas. Sabe qual é essa máquina que fica ligada 24 horas? Olha aí ele. Ele não para não, gente. Da hora que a gente é concebido, né? O coração ele vai ser formado ali no nosso corpo por volta aí da 4ª semana, 3ª semana, se eu não me engano. Com 6 semanas a gente já ouve o coração de um bebê, de um feto. Na realidade não é nem feto, é um embrião. Com 6 semanas a gente já ouve. Antes disso, eu acho que até com 5 semanas já ouve.
E é realmente algo que desde os primeiros dias de vida, não de nascido, de vida, é o órgão que mais vai estar ali funcionando, certo? Aí vocês vão me perguntar assim, professora, loucura, né, gente? E o que esse órgão vai fazer, né? Qual é a função dele? Por que ele não pode parar nunca? Ele não adormece, ele não para, né? Porque ele mantém o nosso corpo ligado. Ele mantém o nosso corpo ligado. Para quê? Para a gente receber todas as informações que nosso corpo precisa para estar vivo, como, por exemplo, os gases, tá? Que a gente vai falar desses gases. Mas, galera, nosso coração ele é composto de 4 câmaras, certo? 4 cavidades. Essas cavidades, elas fazem comunicação, tá? Elas fazem uma comunicação. O coração é dividido dessa forma, tá? Ele é partido ao meio. Esse partido ao meio é um septo, tá? Esse septo, aqui nós temos o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, galera, desse lado, o sangue passa, do outro ele passa também. Só que só tem um sentido o sangue passar ao nosso coração. Nosso coração, gente, ele não transporta sangue de um lado para o outro. Por quê? Porque desse lado, gente, só passa sangue venoso e desse outro lado só passa sangue arterial. Como assim, professora? É, galera. De um lado é só sangue venoso, do outro é só sangue arterial. Mas antes da gente aprofundar sobre isso, eu quero dizer para vocês, falar sobre a localização desse coração. Todo mundo acha que o coração está localizado aonde? Do lado esquerdo do peito, né? Que mentira. É uma grande mentira, gente. Nosso coração está localizado no meio do peito. A localização dele, a gente disse que é no mediastino, meio. Mediastino, meio, certo? E esse meio, gente, tem do coração, tem um ápice, que a ponta do coração, ela é voltada para a esquerda, tá? Levemente para a esquerda. Por isso que muita gente acha que o coração é do lado esquerdo e não é. O coração é no meio, tá? E a pontinha dele levemente para a esquerda, ok? Então, galera, olhando para o coração, tá? Agora vocês vão ver o coração de forma aberta. Imagina que eu passei uma faca nesse coração, partindo ele ao meio, só que de forma, como é que eu posso dizer? De forma laminar, tá? Fiz um corte, não separando os lados, mas fazendo um corte frontal, tirando assim uma membrana frontal. Sabe quando a gente vai cortar a manga, que a gente tira aquela taiada grossa, a primeira taiada é a grossa, nunca é a lateral? Não é assim não, Nilton, que a gente corta a manga? Primeiro é a lâmina de cima, não é? Então, imagina que você fez esse coração é a manga, você vai tirar a primeira taiada aí da parte de cima. Quando você abrir o coração, que você vê a taiada de cima, olha o septo que eu falei para vocês que tem no meio, tá? Esse septo, ele divide o lado direito e esquerdo. E agora, olha aí o que é que nós temos. Nós temos 4 cavidades, o átrio e o ventrículo, o átrio e o ventrículo. Vocês vão olhar para esse coração aí durante 2 minutinhos e a gente volta já já.
Galera, aí vocês viram aí o coração, né? Tem 4 cavidades. Então, aqui, olha o lado direito. Gente, vocês vão observar agora 2 veias, tá? A veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior e a inferior, elas vão carregar o sangue do todo o teu corpo e vão jogar esse sangue, todo o sangue vai passar toda hora. Ó, gente, aqui, ó. Aqui vem da parte de baixo, parte inferior do corpo, tá? Aqui vem da parte inferior do corpo e aqui vem da parte superior. Então, o sangue, ele vai vir da cabeça, do tronco, aqui das pernas, do quadril e vai entrar dentro dessas veias cavas. A veia cava superior e a veia cava inferior vai desembocar aqui dentro, tá? Ela vai desembocar aqui, certo? O sangue vai passar por aqui, ó, e vai desembocar, vai entrar e vai desembocar aqui no átrio direito, vai descer e vai para o ventrículo direito. Aí, galera, uma vez que vai sair desse ventrículo, tudo que sai do coração a gente chama de artéria. Tudo que sai a gente chama de artéria. Então, esse sangue ele vai entrar, aqui é porque tem um corte, vocês não conseguem ver a artéria fica desembocada aqui. Vai entrar dentro dessa artéria, que a gente chama de artéria pulmonar. Certo? Vai passar dessa artéria pulmonar e vai cair dentro de um órgão muito importante, que a gente chama ele de pulmão. Ok? Chamamos ele de pulmão, certo? Esse sangue, ele vai ser transportado para dentro do pulmão. Chegou dentro do pulmão, esse sangue vai cair nos alvéolos pulmonares, tá? Os alvéolos pulmonares ele vai cair aqui dentro, tá? No alvéolo pulmonar, ele vai trocar com o ar que já tem esse sangue aqui, galera, só lembrando, esse sangue azul que eu coloquei aqui, ele não é um sangue azul, é só uma ilustração. Aqui ele é rico em CO2, que nós chamamos de sangue venoso, ok? Sangue venoso. Galera, quando esse sangue venoso entra no pulmão, ele vai encontrar lá no alvéolo o oxigênio, tá? E esse oxigênio que está aqui dentro vai fazer essa troca. E aí esse sangue vermelho, né, que agora ele está oxigenado, ele vai entrar aqui dentro da veia pulmonar, certo? Gente, quando o sangue entrar dentro da veia pulmonar, ele vai ser transportado para o átrio, que depois vai ser transportado para o ventrículo. E daqui ele vai para a principal artéria que nós temos, que é a aorta. E daqui, gente, vai sangue para a parte de cima do corpo, para a cabeça e para a parte de baixo. Certo? Então, na aorta, a gente tem dois ramos, o ramo superior e o ramo inferior, que vai empurrar esse sangue para a parte de baixo. Gente, geralmente o ventrículo esquerdo, ele é mais forte, ó. A capa do ventrículo esquerdo, o músculo do ventrículo esquerdo, ele é mais forte, tá? O coração, ele realmente é forte, é um músculo forte. Mas, por exemplo, quem faz exercício físico tem o ventrículo esquerdo maior, mais forte. Você vai me perguntar assim, professor, é um coração grande? Não, não é um coração grande, é um coração hipertrofiado. E essa hipertrofia, gente, é uma hipertrofia boa. É diferente de ser grande, tá? Um coração grande, ele é um coração doente, mas um coração forte, com essas espessuras aqui, ó, mais delgadas, que é o músculo mais forte, ele é um coração forte, é um coração que é resistente, certo? Então, galera, nem tudo aquilo que vocês aprenderam lá no ensino fundamental é verdade. Vou explicar por quê, certo?
tudo que vocês aprenderam no ensino fundamental é que sangue venoso, quem carrega são as veias, né? São as veias. E sangue arterial, quem carrega é as artérias, né? Todo mundo aprendeu isso. Pois é, só que aí, olha só, eu quero que vocês façam um print aí do que a gente acabou de desenhar aqui. Faz um print e guarda aí, os professores mediadores. Salva a tela. Aí, galera, o que que acontece? Essa veia aqui, né, que a gente acabou de desenhar, arrumar ela aqui, essa artéria, ela carrega o que, ó? CO2. E essa veia aqui carrega o que? Sangue arterial, né? Que é rico em oxigênio, O2, tá? Então, veia carregando oxigênio e artéria carregando gás carbônico. Mas é só essas duas que fazem essa diferença, tá, gente? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque a maioria predominantemente carrega sangue arterial, predominantemente. É diferente de exclusivamente. Quando eu digo assim, veias carregam exclusivamente sangue venoso, eu estou mentindo. Porque nós temos a veia pulmonar que carrega sangue arterial. E se eu disser artérias exclusivamente carregam sangue arterial, eu também estou mentindo, porque essa artéria pulmonar aqui carrega CO2, carrega gás carbônico. Tá? Então, fica aí, guarda isso aí para sempre, para a vida de vocês. Porque isso aí é tema até, gente, de vestibular, de Enem. Mas aí eu vou falar agora de outro sistema. Eu vou dar uma pulada no sistema linfático e vou falar do sistema respiratório. Tá? O que é o sistema respiratório? E aí eu quero que vocês pensem comigo o que é o sistema respiratório. É o sistema responsável por trazer oxigênio para o meu corpo. É o sistema responsável por oxigenar os meus tecidos, oxigenar as minhas células. Gente, as nossas células, elas suportam determinadas concentrações de CO2, como também suportam determinadas concentrações de oxigênio. Então, algumas pessoas acham que a gente só respira gás carbônico. Gente, só oxigênio. O ar que nós respiramos, aqui tem muita coisa, inclusive substâncias tóxicas. Mas o que vai fazer eu morrer? É a concentração. Então, por exemplo, eu estou nessa sala aqui, é uma sala pequena. Se eu fechar essa porta, tá? Uma salinha bem pequenininha, esse estúdio aqui é super pequenininho. Eu já me senti várias vezes em situações rarefeitas aqui, viu, Niltomar? Eu já passei mal várias vezes aqui dentro, ninguém nem sabe disso, mas eu vou contar para vocês. O estúdio ele é muito pequeno. E se eu ficar muito tempo com a porta fechada, o que acontece? Eu vou liberando aqui dentro muito gás carbônico, né? Porque eu estou produzindo gás carbônico. Ao passo que eu estou puxando desse estúdio o gás que está aqui dentro. E aqui os gases estão misturados, né? E em determinadas situações eu senti o ar rarefeito, que é o ar rarefeito, quando a concentração de oxigênio fica baixa. E eu já me senti aqui várias vezes assim, uma sensação de tontura, de mal-estar. Por quê? Porque o ar geralmente fica rarefeito. O espaço é muito pequeno, eu consumi bastante oxigênio, porque eu estou falando, né? E estou consumindo oxigênio, e estou liberando gás carbônico. Então, aqui, eu me sinto, às vezes, um pouco mais cansada, por causa dessa sensação rarefeita, tá? Rarefeito é quando eu tenho uma concentração de oxigênio bem baixa. E aí eu posso sentir tontura. Então, se eu passar mal aqui, já sabe, abre as portas, viu, para eu respirar, viu, Niltomar? Abre as portas, viu, Santiago? Abre a porta para eu respirar, para poder entrar. Aí é todo mundo, viu, que aqui a concentração de gás carbônico é intensa. Então, o estúdio fica muito pequenininho, ele é muito apertado. Assim, galera, como, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas as câmeras de gás, elas foram usadas. Eu não gosto de falar disso porque eu já assisti um filme. Assisti vários já, gente, sobre o nazismo, né?
E a Segunda Guerra Mundial trazia isso, essa dinâmica, de câmeras de gás, né? Eu fico meio emocionada, lembrando assim das situações, porque para mim, eu assisti um filme que era de criança, então eu fico muito comovida. O menino do pijama listrado, que eles vestiam roupas de pijamas, né? A história, ela realmente, quem nunca assistiu esse filme deve assistir ou ler o livro. O Menino do Pijama Listrado é um retrato de uma história bem, Ave Maria, bem dramática sobre o nazismo. E eles usavam as câmeras de gás, eles colocavam as pessoas dentro de cubículos, né, e abriam gases, né? E os gases eram monóxido de carbono, era fumaça. Por exemplo, se a gente inalar a fumaça, a gente morre. Porque a concentração ali de monóxido de carbono não é de gás carbônico. É monóxido de carbono, que é não é o O2, é o O2, né? Não, desculpa. É o CO, que é só o monóxido, né? CO. O CO é altíssimo, tá? E é muito tóxico, a gente acaba tem morte imediata, né? Então, concentração de CO muito alta, a gente acaba morrendo. E era uma das formas que era usada na Segunda Guerra Mundial para matar algumas pessoas. Eu também não sei se vocês já assistiram alguma reportagem, mas eu já assisti algumas reportagens, por exemplo, de pessoas que estão em lugares que tem aquecedor a gás, né? Já ouvi falar, Nilton que trabalha na TV, ele já deve ter ouvido falar. Situações de reportagens que mostraram em alguns lugares que tem casas com aquecedor a gás, e se tiver algum vazamento, gente, as pessoas podem morrer e nem sentir, porque morre o gás, você acaba inalando, e ali é tóxico demais. E a nossa concentração de O2, né? A nossa concentração de O2 tem que ser superior à concentração de CO2 ou de qualquer outro gás, tá? Então, como é que o gás entra no nosso corpo, né? Como é que esse ar entra para o nosso corpo? A gente tem duas entradas de ar que vai para o pulmão. As fossas nasais e a cavidade bucal. A gente respira tanto pela boca quanto pelo nariz, tá, galera? Só tem um detalhe, gente. Pelo nariz, esse ar ele é filtrado, pela boca ele não é filtrado. E acaba assim, professora, a gente tem algum risco da gente respirar pela boca? Não, a gente só vai ter mais desgaste mesmo na laringe e na faringe, tá? Podendo causar ressecamento, inclusive, tá? A gente tem a faringe, tem a laringe. A laringe é o órgão que tem as cordas vocais, tá? Depois a gente tem a traqueia, só mostrando aqui para vocês, ó. Fossas nasais, cavidade bucal, laringe, faringe, traqueia. Aí nós vamos para os pulmões, tá? Pulmão direito, pulmão esquerdo e os brônquios, que é a árvore. Dentro desses brônquios, a gente vai ter unidades menores, que são os alvéolos pulmonares. E a gente tem também um músculo, tá? Que é responsável pela nossa respiração, que é o diafragma. Ele é responsável aí por fazer o nosso corpo abrir, a nossa caixa torácica abrir e fechar, né? Ele favorece aí a ventilação mecânica. A nossa ventilação acontece, gente, por causa dos músculos respiratórios. O pulmão direito, gente, ele é um pouquinho maior do que o pulmão esquerdo, tá? Provocando aí 3 secções, né? Ele tem 3 áreas, que é o lobo direito, lobo esquerdo, só que a gente vai ter lobo superior, lobo intermediário e lobo inferior. Do mesmo jeito, a gente vai ter do outro lado, do lado esquerdo, só que a gente só vai ter 2 lobos, que é o lobo superior e o lobo inferior. Agora, detalhe, galera, sabe qual é? É que para cobrir esse pulmão, existe uma membrana, que é um saco que vai revestir esse pulmão, tá? Essa membrana ela é chamada de pleura, ok? Essa membrana ela é chamada de pleura. Aí eu quero saber uma coisa de vocês, galera que tá aí. Exatamente, vamos lá. Galera que tá em casa, galera Conceição que tá lá no YouTube. Gente,
Vocês ouviram algum caso de pessoas que chegaram na época da pandemia, né, que tiveram o pulmão perfurado de muito gás? Ouviram isso, vocês? Santiago Newton, perfurado? Então, gente, acontece, né? O pulmão, ele tem um certo volume, certo? E ele precisa realmente acompanhar aquele volume anatômico. E algumas pessoas tiveram, né, perfurações pulmonares de inflar gás, né? Tiveram muitas perfurações por conta do excesso de gás que era inflamado e inalado. Aí vocês vão perguntar assim, professora, mas como é isso, gente? Imagina, você tem um balão e esse balão ele tem um volume, né? Quando você aumenta o volume dele, ele vai estourar. Gente, infelizmente isso aconteceu com um tio meu, meu tio mais novo. Ele teve Covid. E aí, ele não morreu da Covid, né? A maioria das pessoas que pegaram Covid morreram das consequências. E aí, ele teve realmente isso, aconteceu isso com ele, teve lá o seu pulmão perfurado pelo excesso de gás, né? Vamos dizer, de certa forma, estourado, a grosso modo, estourado. Professor, e aí o que acontece? Aí a pessoa vai só morrendo aos poucos, que foi o caso dele, foi falecendo, foi tendo lá, fizeram algumas manobras para tentar reverter, mas chega uma situação, o pulmão é um órgão muito delicado, tá? Muito delicado, ao ponto que a gente realmente precisa tratar bem do nosso sistema respiratório. Pessoas que têm muitos problemas respiratórios devem ter muito cuidado, né, com o que inala, com o que respira. Pessoas que fumam, viu, Nilton? Pessoas que fumam devem ter muito cuidado, porque é um órgão muito sensível. Muito sensível, gente. E o pulmão, uma vez que ele falece, né? Uma vez que o pulmão morre, ele é um dos órgãos mais difíceis de fazer transplante, né? Porque nem existe o transplante. Eu nem sei dizer se já existe um transplante efetivo de pulmão, porque é um órgão muito, muito complexo, né? São cheios de complexidades que comprometem toda a tua estrutura, certo? Todo o teu corpo. Bora lá, galera. Olha só, dentro do pulmão, vocês estão vendo aí que ele parece uma árvore, né? É cheio de artérias, é cheio de vasos, muitos vasos. E dentro dele mesmo, a gente vai ter outras estruturas menores, que são os alvéolos. Gente, o alvéolo é uma unidade bem pequenininha, tá? É chamada até de árvore brônquica, tá? Dentro do alvéolo, a gente vai ter exatamente ali uma troca. O sangue, as pessoas pensam que a gente tem 2 tipos de sangue, né? Mas na realidade a gente não tem 2 tipos de sangue. Tem ou não tem, Santiago? Tem um transplante de pulmão, né? Ele é comum ou não? Pois é, isso que eu pensei. É um transplante super raro, é super complicado, é super complexo. Eu lembro que a gente teve uma. Pronto, foi aquela história daquele rapaz, aquele ator, o Gustavo não. Aquele ator que morreu, gente, que fazia Minha Mãe é uma Peça, como é o nome dele? Paulo Gustavo, que trouxeram um pulmão mecânico, né, para substituir o dele lá na época da pandemia, porque era muita complexidade ali fazer um transplante de pulmão. E outra, gente, a gente sabe que as filas de transplantes aí cada vez mais complexas. Enfim, vamos lá. Galera, vamos lá. Todo mundo acha que nós temos 2 tipos de sangue, né? Que é o sangue venoso e o sangue arterial. Na realidade, a gente só tem um sangue. Esse sangue é que ele vai transportar o oxigênio. Deixa eu botar aqui de uma forma melhor para vocês entenderem. Aqui é o vaso, né? Dentro desse vaso, a gente vai ter um sangue. Eu tentei botar uma cor diferente, não vai. Um sangue, certo? Esse sangue, ele vai transportar o quê? Esse sangue vai transportar o quê? O2,
como esse sangue também vai transportar CO2. Só que dentro do sangue vai ter, em determinados vasos, vão ter somente, deixa eu apagar aqui, O2. Em alguns vasos vão ter o quê? O2. Em outros vasos, a gente vai ter o quê? CO2, ok? Então, o sangue, ele é o mesmo. Só que quando chega lá dentro do pulmão, aqui dentro, né? Dentro do pulmão, vou tentar fazer aqui um desenho bonitinho. Dentro do pulmão eu tenho um alvéolo, né? Quando esse sangue chega aqui dentro, ele vai passar por aqui, tá? O sangue. E o alvéolo vai entregar O2. Oh, gente. O2. E o sangue vai dar o sangue vai dar para o alvéolo CO2. O sangue entrega e o alvéolo entrega O2, certo? Então, aqui nós temos O2, certo? Então, o alvéolo vai entregar. Imagina um caminhão passando na porta da tua casa. O caminhão de carga, ele vai dizer assim, não, Jorge, me dá bem oxigênio. Eu estou esperando na minha casa é o alvéolo. Quando você passar com o carro transportador, meu lixo, eu vou te entregar. O que eu vou te entregar de lixo? CO2. O que o caminhão do lixo vai me dar? Imagina que o caminhão do lixo vai deixar para ti um presentinho que é o oxigênio. Então, toda vez que o caminhão do lixo passar, que é o sangue vai passar na porta da tua casa, ele vai deixar o oxigênio e tu vai entregar para o sangue o CO2. E aí, esse CO2 ele vai ser liberado, né? A gente vai liberar com a nossa respiração. Então, a nossa respiração, que a gente chama de expiração, eu vou jogar esse ar para fora. E no processo de inspiração, eu vou trazer o oxigênio para dentro do alvéolo, certo? Então, inspirar, gente, interior, expirar, exterior. Então, quando eu inspiro, eu coloco o quê? O oxigênio, o O2, dentro do alvéolo. Quando o sangue passa, o sangue está passando, ó, galera, o sangue está passando. Só que dentro desse sangue tem CO2. Aí esse alvéolo vai receber e esse O2 vai entrar dentro da célula, dentro do sangue. Então, vai haver ali uma troca. Sabe como é o nome dessa troca? É isso aqui, ó. Hematose. Hematose. Não esquece, galera. Coloca aí no caderno de vocês. Hematose. Hematose. Não esquece, porque eu posso perguntar isso na prova de vocês, viu? Qual é o que a gente troca no pulmão, né? O que é a hematose? Quais são as trocas que ocorrem dentro do alvéolo pulmonar? Dentro dos vasos capilares, né? O que a gente faz? A gente sofre ali uma difusão. A gente sofre, né, um gás que vai ser difundido, vai ser trocado, ok? Hematose, não esquece. E aí, para a gente finalizar, todos nós temos uma capacidade respiratória, certo? A gente tem uma frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca a gente pode fazer frequência cardíaca máxima. Existe aqui 220 menos a sua idade. Eu sempre digo que a minha frequência cardíaca máxima é 200, até porque eu tenho 20 anos, né? Viu, Nitomar? A minha frequência cardíaca máxima é 200, porque eu tenho 20 anos. Como é? Imagina. Vamos lá, galera. Então, existe aqui uma formulazinha. A gente tem a frequência cardíaca máxima, que é um cálculo para a gente saber qual é a capacidade do meu coração. Gente, essa frequência cardíaca máxima, que esse teste para eu saber quanto é a minha frequência, a gente chama isso de teste submáximo. Não é a minha capacidade real do coração. Meu coração ele pode ser até mais, como também pode ser até menos.
Isso é um cálculozinho que é um cálculozinho fácil que a gente pode utilizar para identificar a minha frequência cardíaca máxima, certo? Mas a minha frequência cardíaca máxima, ela vai ser super importante para eu treinar a minha resistência aeróbica, que é a minha capacidade respiratória. Que isso é avaliado também com o VO2 máximo, que é a capacidade de consumir aqui oxigênio. E aí a gente vai encerrando essa aula por aqui, porque agora começou, o bicho ia começar a pegar, mas eu vou chamar o Bill, porque a mãe do Bill agora tem que ir embora, viu, gente? Então, beijos, até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.